30 anos de discussão, foi promulgada esta semana a reforma tributária, um marco histórico, mas que divide opiniões. Há muitos elogios e também críticas ao texto final. O governo federal terá 180 dias para enviar os projetos de regulamentação da reforma ao Congresso Nacional. Nós vamos conversar sobre a reforma tributária com o advogado Márcio Rodrigo Friso, que é especialista em tributação e que está com a gente em 95,5 FM, também nas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, o texto aprovado da reforma tributária, criando dois impostos sobre serviços e consumo, o CBS e o IBS, realmente simplifica a tributação no país? Infelizmente, a resposta é negativa. Não, não simplifica. Ela nada mais é do que a junção de dois tributos, que é o PIS e COFINS, que geram produtos idênticos, né? Então, nada de simplificação, apenas fez algo que não se precisaria ter feito uma reforma constitucional para se fazer, bastaria-se uma lei federal unificando as duas contribuições, e a junção do ICMS com o ISS, que é um pouco mais complexa, sim, precisaria sim uma alteração da Constituição, mas não simplifica em nada, ele não muda, porque ele vai respeitar as particularidades das atividades dos municípios e dos estados. E o que esperar dos projetos que vão regulamentar agora o texto da reforma? Eles podem modificar essa proposta que foi aprovada no Congresso? Qual é a expectativa? Só para a gente entender um pouquinho qual que é a lógica, o que que foi alterado agora no Congresso? Foi alterado a Lei Maior, que é a nossa Constituição. O que possibilita agora que seja criado leis menores, que são leis federais, que vão regulamentar esses tributos. E antes de passar a alteração da Lei Maior, que era essa alteração da Constituição, eu torcia para que a reforma tributária não passasse, mas agora que ela passou, eu torço para que essa lei menor, que será feita em 180 dias, que são as leis complementares, essas sim possam ter um pouco de sanidade na cabeça e possam trazer um pouco mais de simplificação. Apesar delas não poderem alterar o que está na Constituição, porque aquilo é a nossa base, a nossa regra matriz maior, a lei menor que está sendo feita agora nesses 180 dias, ela pode trazer aspectos facilitadores, simplificando um pouquinho as obrigações acessórias. Mas, em tese, o que se buscou nessa reforma tributária, até agora com a aprovação dessa lei maior, nada mais foi que aumentar a carga tributária, criar uma ferramenta de arrecadação. Então, quer dizer que os impostos vão aumentar? Vão, principalmente os prestadores de serviço vão ter quase a sua carga tributária dobrada, onde a gente inclui médicos, advogados, contadores, dentistas, todos os profissionais liberais de uma forma geral. Também a gente pode ter um aumento da carga tributária no varejo, na ponta, no comércio, porque estamos saindo de uma alíquota prevista para 23%, 27% de carga final. Basta só olhar o que os estados fizeram nos últimos dias, aí, aumentando a alíquota do ICMS de 18% para 19%, para 19,5% agora, alguns para 20%, alguns para 21%. Então, é uma sistemática meramente arrecadatória, e é bom lembrar que esse é o primeiro pote só de maldades tributárias que se está fazendo. Nós temos aí a lei, que aí não está no pacote da reforma, mas são mini-reformas, eu costumo chamar, que é acabar com a subvenção, que são os benefícios fiscais de várias empresas, principalmente no Nordeste e na região Sudeste. A questão da tributação do imposto sobre herança, que está para sair de 4%, em alguns estados até 8%, para 20%. A alteração na distribuição de dividendos, tributando a distribuição de dividendos, ou seja, nós temos uma série de micro reformas tributárias que acabam com uma série de benefícios, consequentemente aumentam a carga tributária, e a famosa reforma tributária que está em aumentar alíquotas. A Secretaria Especial da Reforma Tributária do Governo Federal
tem divulgado a informação de que com esse texto aprovado, com esta reforma, as empresas vão gastar menos recursos com a logística para o pagamento de tributos. E essa redução de custos irá se refletir em preços menores de produtos e serviços e, na ponta final, um aumento de renda para a população. Então, o senhor não acredita que isso não vai acontecer? Não, isso é um bom discurso, é vendável, é aceitável, transforma talvez os defensores dessa medida em algum princípio que eles queiram se agarrar, né? Porque às vezes a gente, para fazer alguma mudança, busca princípios, mas não. Na realidade, nesse caso, ela é meramente arrecadatória, vai haver um aumento de carga na ponta, vai sim, e isso automaticamente vai refletir no preço dos tributos. E vai ser repassado para a população geral. É impossível não, né? Porque hoje o varejo, a gente vê o caso Americanas, Magazine Luiza, vários casos aí do varejo reclamando que não estão conseguindo hoje ter margem. Basta observar seus balanços nas empresas de capital aberto. E com o aumento de carga tributária, não tem como não ser passado ao custo do produto, isso é inerente. Bom, há uma cláusula na reforma tributária de que o texto, a reforma, será reavaliada de tempos em tempos, acho que é de 5 em 5 anos, né, para que se tenha uma noção se essas mudanças estão dando certo. O senhor acredita que, nesse tempo é possível que a sociedade reaja, então, aos reflexos negativos da reforma? O grande problema é que a sociedade já reagiu dessa reforma, e eu sempre falo que o governo que está no momento que esses 5 anos se concretizam é um governo que não vai querer revisar, porque ele não vai querer abrir mão de receita. Eu já venho ouvindo essa história, e quando a gente fala ouvindo, é no sentido literal. Quando se criou o ICMS, a lei complementar, falou: olha, nós vamos reavaliar em 5 anos para começar a utilizar os créditos de uso e consumo. E já se passaram 20 anos e isso não foi avaliado. Quando se criou a lei do PIS e da COFINS em 2002, estávamos na dúvida da alíquota de 7 ou 9,25 para os dois tributos. Então vamos botar 9,25. Se arrecadar mais, a gente para, repensa e reduz. E isso nunca aconteceu. Estamos falando de 2002. 21 anos. Ou seja, eu não acredito que agora essa história vai ser verdade. Uhum. E a guerra fiscal entre os estados, o senhor acredita que ela vai acabar? A guerra fiscal entre os estados sempre foi uma grande polêmica na nossa nação, até porque nós temos um país de tamanho continental. Mas ela já havia sido superada há mais de 6 anos com a Lei Complementar 160, com o convênio CONFAS. Hoje os estados não vivem em guerra. Então isso é uma ladainha que já se repetia lá atrás, que a reforma tinha que vir para acabar com isso. Mas hoje a guerra fiscal já estava, vamos dizer assim, domesticada pela Lei Complementar 160 e pela regulamentação CONFAS. Bom, e a desoneração da cesta básica, ela é um ponto positivo dentro da reforma? É que, na verdade, ela não é que é um ponto positivo, ela deixou aquilo que estava onde é que estava, mas ela não reduziu o imposto da cesta básica. Então, eles falam de exoneração da cesta básica, não. A cesta básica vai sofrer menos com esse aumento, mas não é que ela foi desonerada. Então, a gente pode dizer que para a cesta básica vai ser menos pior? Uhum. Bom, o senhor citou a questão do aumento do ICMS, em alguns estados, mas Santa Catarina, por exemplo, não aumentou o ICMS. É possível, então, que alguns estados não aumentem? É que Santa Catarina fez um reflexo de tentar buscar eficiência tributária, e eu acho que eles já vêm fazendo o dever de casa deles há muitos anos. Um estado extremamente industrializado, um estado extremamente arrecadador, não depende do agronegócio para isso, apesar de ser um grande representante do agronegócio. Então, não sentiu isso no bolso. Os demais estados sentiram ou aproveitaram a oportunidade de fazer. Você falou da cesta básica, me veio à cabeça que se fala tanto da cesta básica, o benefício da cesta básica, mas pense você que tinha tantos outros benefícios que foram tirados. Por exemplo, no material de construção. O material de construção, não existe a cesta do material de construção, e que é muito essencial para muitas residências, a lâmpada, o piso mais simples, mais bruto. Ou seja, se bate na cesta básica, mas se esquece que se tirou um benefício de N outros produtos que atendiam a casa do brasileiro.
Uhum. Bom, uma outra questão que é sempre levantada, por vocês, especialistas na área tributária, né, é de que a legislação tributária no país, ela muda todo dia tem uma nova norma, uma nova resolução, e que isso dificulta a vida das empresas. Eh, após a reforma tributária, haverá espaço ainda para mais normas, novas resoluções? Eu costumo dizer que a lei tributária ela muda todo dia, e tem dias que ela muda 2 vezes ao dia. Hum. E o engraçado é que a reforma não tratou disso. A reforma não disciplinou isso. A reforma, ela não botou em momento algum um escudo contra isso. Ou seja, novamente, não se tratou de simplificação, não se tratou de uma forma de ter uma resposta mais rápida ao contribuinte, porque hoje o que dificulta, o que torna a lei tributária complicada é quando você tem uma dúvida, você demora 20 anos para ter uma resposta definitiva do STF. E até lá uma parte pensa de um jeito, outra parte pensa de outro jeito, e essa confusão se torna perpétua, custosa para todas as partes, tanto o governo, quando perde, quanto o contribuinte, quando é autuado. E a reforma não tratou nada disso, nada. Ou seja, havia espaço para muita coisa boa. E não se tratou nesse momento, porque ela foi feita rápido. Clarice Lispector tem uma frase que eu admiro e falo assim: é mais importante do que a velocidade é a direção. E nessa reforma tributária não se preocupou com a direção, apenas com a velocidade. Tanto é que brigou-se, o governo acertou, em 2 semanas passou da Câmara dos Deputados e no Senado. Isso parece uma piada, algo tão grande não ter sido debatido e passado de uma forma mais paulatina, pensada e já tampando os N buracos que a nossa legislação tributária possui no Brasil. O senhor se refere à discussão no Congresso, mas a reforma tributária não tem sido discutida no Brasil há 30 anos, desde a última mudança, efetiva? Ela tem sido discutida, mas o grande problema é que o texto final dela foi aprovado em 1 semana, e em 15 dias ela foi à sanção. Enquanto você não tem um texto final, o que adianta você debater conceitos? Muitas pessoas me ligam e perguntam: e agora, como é que vai ser? Falei, ainda tudo é especulação, porque nós temos que aguardar as leis complementares. Agora, a grande questão é, passou e agora vai ser assim. Agora vamos tentar evitar que a alíquota passe de 17, 19, 21 para 30. Agora vamos correr atrás do prejuízo. Eu até brinquei, agora o incêndio já aconteceu, vamos tentar apagar o fogo. Quem vai tentar apagar o fogo? Vocês, especialistas, empresários? De que lado a gente está falando? É que agora vai começar a apertar o calo mais específicos de cada um dos setores. Então, quando Com as começar leis a lei, regulamentares. é isso, quando começar as leis regulamentares, o setor, apesar que sempre isso é aprovado pelo nosso legislativo e sancionado pelo nosso executivo, né? Mas as farmácias, quando sentirem que o medicamento vai ter uma carga dobrada, elas vão começar a gritar. Os supermercados vão começar a gritar. O setor de material de construção, o setor do ferro e aço. Ou seja, agora nós vamos começar a ver em concreto aquilo atingir realmente a nossa casa. E eu falo que muitas vezes, enquanto não atinge a nossa empresa, a nossa casa, ninguém grita. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado, agradeço a oportunidade e desejo a todos aí um excelente Natal e um ano novo próspero e abençoado por Deus. Igualmente, feliz Natal, feliz festas. Obrigado. Nós conversamos com o advogado tributarista Márcio Rodrigo Friso, falamos sobre a reforma tributária.